Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela semana que o Senhor nos concedeu. Foi uma semana de muitas lutas, de muitas dificuldades, mas eu tenho certeza que foi também uma semana de vitórias. Não só para mim, mas também para o Luciano, para o Tiago. Que o Senhor possa continuar nos sustentando, que o Senhor possa continuar nos guiando, nos conduzindo, para que o Senhor nos use como teus instrumentos, para que nós possamos dar a última mensagem de advertência ao mundo. Amém. Muito obrigado por tudo, nos ajude, nos abençoe agora no estudo dessa lição. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Bom, a lição dessa semana, né? O título é Vivendo pela Palavra de Deus. Eu acho que é bem, assim, caiu como uma luva para o encerramento da lição mesmo, né? Porque a gente veio ao longo de todo o trimestre aprendendo métodos de interpretação bíblica, né? Maneiras de como interpretar melhor a palavra de Deus e aplicar isso na nossa vida. Então, a aplicação maior desse ponto, né, se resumiu na lição dessa semana, né? E viver pela palavra de Deus nada mais é do que viver pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é o grande autor da Bíblia, né? Foi ele que inspirou os profetas, os discípulos, né? E é através dele que a gente consegue também entender melhor a palavra de Deus, entender melhor as Escrituras, né? E só que assim, como o Tiago estava falando, né, antes da gente começar propriamente dito, né? Apesar do Espírito Santo ser o nosso professor, né? Ser aquele que nos conduz pela palavra de Deus, a gente tem que ter um momento para ele, a gente tem que separar um momento, as primícias, o primeiro momento, a primeira parte do nosso dia, né, para ele. Mas não pode ser qualquer dia, qualquer momento, não pode ser de qualquer maneira, né? Esse momento, ele tem que ser um momento de qualidade, né? E eu acho que a gente tem que rever muito o tempo que a gente dedica para Deus, né? Deus, ele precisa falar. Eu não sei se vocês viram a lição de hoje, né, gravada pela Késia, mas ela, além de ter falado disso, né, de um momento de qualidade, ela citou uma coisa que eu já ouvi, né, em outras situações e que é a pura realidade. A gente ora, a gente fala, diz amém e vai embora. Mas a gente fala tanto que a gente não deixa Deus falar, né? E muito, é verdade. E assim, em muitos momentos a gente precisa, na oração, ter um momento de silêncio, né? Ter um momento de qualidade com Deus, de comunhão com Deus, de estudo da Bíblia, de estudo da lição, da palavra de Deus, e orar. Mas a gente precisa também ter um momento de silêncio, um momento a sós com Deus. A lição falou disso, né? O autor da lição falou disso, um momento em que você ore e que ninguém te interrompa, né? Quem tem filho sabe que é difícil isso, cara, é tão difícil. E olha que eu acordo cedo, eu me programei mesmo na pandemia acordar às 5 da manhã para poder estudar a Bíblia, né? Ter 1 hora ali com Deus e depois fazer meu exercício e correr ou ir pedalar e depois começar a trabalhar propriamente dito. E minhas filhas acordam cedo, cara. Às vezes Gabriela acorda às 6 da manhã. Muito bom. É bom, mas me atrapalha. É bom, mas me atrapalha. Não, é muito bom você poder acordar cedo, né? Ah, sim. Sim. Você está trabalhando em casa? Sim, tá fazendo... direto. Ah, tá. Direto. Tem essa vantagem, porque você não precisa do deslocamento, não, senão você não teria esse tempo, né? Exatamente. Estou há 3 meses e meio trabalhando full time dentro de casa.
Ah, isso aí é até bom para você, eu acho, né? Sim, Foi sim, bom, né? concordo, foi ótimo. Mas assim, O isolamento, eu vi um vídeo fantástico. Eu vi um vídeo fantástico falando sobre isolamento, em que muitos líderes passaram por um período de isolamento antes de serem realmente líderes, sabe? sim, tô te ouvindo. Ah, tá. A Célia entrou. Então, muitos líderes, vários, né, da história antiga, eles ficaram isolados e depois disso foram usados e foram grandes líderes, entendeu? Uhum, Moisés ficou 40 anos no deserto, sim. né, isolado. Depois foi José como escravo. Acho que ele ficou 14 anos, não foi? José deve ter ficado aí, ó, ele foi com 17, ele deve ter ficado aí uns 15, 20 anos aí Pois até é, virar governador. mas ele foi o quê? Ele ficou isolado, Sim, isolado do convívio. Então, esse isolamento é um tempo de reflexão, né? Que a sim. gente precisa, né? Eu, Porque, infelizmente, É um porque tempo, Márcio, é um tempo, é um tempo de, na verdade, é um tempo de crescimento, né, Tiago? isso, Exatamente isso, como o Luciano de, falou, de é, preparo, é né? esse tempo de preparo e de estar a sós com Deus, né? Para Isso, poder isso. meditar na palavra de Deus, né? Que é o tema que nós estamos estudando nessa semana, porque eu estava vendo que Jesus, desde muito cedo, né? Assim, como a gente fala na gíria, né? Quando ele começou a se entender por gente, né? Jesus ele tinha os seus afazeres, né? Que trabalhava na carpintaria junto com o seu pai José, mas ele tinha os momentos a sós com Deus em que ele tirava tempo para ler a palavra de Deus. Tanto é que Jesus é, ele tinha um domínio, né, das escrituras, né, extraordinário. Mas aí as pessoas vão assim, mas ele é Jesus Cristo, mas ele é Deus. Não, não. Ele tirava tempo com Deus desde a sua mocidade, né? Porque, né, a gente sabe pela cultura judaica, né, os filhos eram, as crianças eram, a palavra, as escrituras eram passadas para as gerações assim desde muito jovens, né? Então Jesus sempre tirou tempo para orar e para meditar na palavra de Deus. É por isso que ele tinha o domínio, é por isso que ele dava aula. Ele com 12 anos entrou no templo e falou com autoridade, né? Para Assim, líderes religiosos naquela época, né? perfeito. Assim, primeiro, boa noite aí para o tio Diariamente, Célio né? e Sérgio, né, que chegaram E, aí, que a gente não opa, deu boa noite para eles. Boa É, noite, tio Sérgio. Boa noite, Sérgio. Boa por que, que, noite, meu, boa por que, que meu noite. irmão está de master? O que é isso aí? ele está no pronto-socorro, Salim. Tá, Está no Ah, pronto-socorro. tá no pronto-socorro? O médico tá doente. O mas médico está tá dodói. participando da classe de professores. Olha Mas, só. Olha só o que é é verdade. comprometimento. Está participando. Tem gente que está em casa de perna para o ar e não está aqui. Mas, assim, o que o. E você, Cristiano, você está perto do céu, é? Ah, o telhado está perto de você aí? Não, Ó. eu tô em casa, eu tô aqui na beliche de Poliana aqui. Não, Poliana é tão arisca, cara, que vale duas, né? Eu tenho duas camas para ela. Pois é, uma só é pouco. Pois é. Mas então, o que o Cristiano está falando é muito significativo. Porque assim, a gente precisa. Celinho, eu vou mutar você que a Cleli Maria está falando no telefone e tá atrapalhando. olha, tô me sentindo bem Mas melhor. assim, assim,
Deus Oi? ele espera da gente um momento de qualidade ao lado dele, né? Ele espera que a gente dedique tempo para ele, dedique momentos para ouvi-lo, né? A gente precisa, muitas vezes, nas nossas orações, fazer silêncio. E eu não estou dizendo que isso é fácil, isso é muito difícil para mim. E eu confesso a vocês que eu ainda não escutei Deus desta maneira, né? Pela graça de Deus, eu já escutei Deus de outras maneiras. Mas desta maneira de ficar em silêncio, eu ainda não aprendi. E eu preciso aprender. Isso é um ponto. Agora, por que Cristiano fala? Tem duas coisas aqui, né? O que o Tiago falou, né? Que é o tempo de isolamento, né? E o tempo de isolamento nos faz, quando a gente aproveita, né? Tem muita gente que está aproveitando agora o tempo de isolamento para botar em dia as séries do Netflix, né? Mas se eu aproveitar esse tempo para orar, para buscar a Deus, né? Eu vou dar a possibilidade e a chance do Espírito Santo revelar a palavra de Deus para mim de maneira mais profunda, né? Então, e é isso que ele deseja. Ele quer se revelar a nós de uma maneira mais profunda. Só que para isso eu preciso dedicar o meu tempo. Eu preciso escolher dedicar meu tempo a ele, ao Espírito. E aí entra Jesus. Jesus se encaixa nesses dois conceitos. Primeiro, Jesus também passou um tempo de isolamento. Ele teve uma quarentena. Ele ficou 40 dias no deserto, né? Então ali ele se isolou. E sabe, não é o caso de Jesus, mas é o nosso caso. Deus, ele tem duas formas de derramar juízo. Quando ele aplica o juízo de maneira direta, em que ele executa o juízo. Exemplo, as pragas no Egito, foi Deus que mandou, né? A morte dos primogênitos, foi Deus que mandou. A morte do exército da Assíria, foi o anjo do Senhor que foi lá e matou aqueles soldados. A morte dos 70.000 do povo de Israel, quando Davi quis levantar o censo do povo a seu bel prazer, foi o anjo do Senhor que foi ali. Mas tem uma outra forma de Deus agir, que é a forma do juízo em que ele permite que as coisas aconteçam. Ele tira a mão, ele tira a proteção, né? Exemplo, o povo de Israel estava no deserto e Deus falou assim, e Deus mandou o maná. O povo de Israel estava no deserto. Ele não estava na praia, ele não estava na montanha, ele não estava na plantação de qualquer coisa. Ele estava no deserto. E caía pão do céu todos os dias. E o povo de Israel conseguiu reclamar disso, né? Então o que Deus fez? Estão reclamando? Tudo bem, você quer carne? Então toma, né? Toma carne, mandou as codornizes. O que aconteceu? Eles comeram tanta carne, né? Se embrenharam tanto da carne, que a Bíblia diz que a carne ia sair pelos narizes, e aquilo fez com que viesse uma praga sobre eles, né? Outro exemplo, Nabucodonosor, né? O povo de Israel se prostituiu de maneira tão grande com os ídolos, com os outros deuses, os deuses pagãos, que Deus falou assim, olha, não tem jeito, eu vou ter que tirar minha mão que protege vocês. E ele tirou e veio Nabucodonosor e acabou com Judá. Ou quando ele tirou a mão e veio o exército assírio e acabou com o Reino do Norte. Então, hoje, eu não posso dizer que foi Deus que mandou o coronavírus, mas eu posso dizer que a gente vive num tempo de juízo. E esse tempo de juízo, nós devemos aproveitar para dedicar tempo de qualidade com Deus. É um tempo de preparação, né? Quando o povo de Israel se encontrava com Deus, ia se encontrar com Deus, Moisés falava o quê? Olha só, durante 3 dias, não se encontrem com as mulheres de vocês, lavem as suas roupas, se santifiquem, porque vocês vão se encontrar com o Deus de vocês. Amós, eu estava vendo um vídeo do pastor Luiz Gonçalves, ele citou um texto de Amós, e ele fala, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Então, a gente hoje está vivendo um tempo de juízo para a gente poder se encontrar com Deus.
E Jesus, ele fazia isso todos os dias. Ele se preparava, ele se dedicava, ele orava às madrugadas, ele tinha um tempo a sós com Deus. E aí, a partir daí, ele se familiarizava com as Escrituras. E isso é um exemplo para a gente, para que a gente possa se familiarizar. Já vou deixar você falar, Cristiano. Para que a gente possa se familiarizar com as Escrituras, a gente precisa dedicar tempo, mas não é qualquer tempo, é um tempo de qualidade, para que a gente possa se aprofundar na Bíblia. Não adianta a gente abrir a Bíblia e deixar lá no Salmo 23 na sala da gente e achar que aquilo ali vai resolver o nosso problema. Ou no Salmo 91, né? A gente que é brasileiro, a gente tem um misticismo na veia, né? É quase místico, é quase uma superstição, né? A gente abrir a Bíblia e achar que aquele salmo vai sair dali e vai fazer alguma obra na nossa vida. Não, eu tenho que me familiarizar com aquilo. Né? Fala, Cristiano. Não, é exatamente nesse ponto que você tocou agora, a gente percebe essa questão que você falou, né, do povo de Israel, quando o povo ia se encontrar com Deus, que Moisés chamava o povo para uma consagração, né? Porque é exatamente isso, que eles iriam estar na presença de Deus, né? E depois que Deus pediu para Moisés fazer o santuário, o próprio ritual, né, do sacerdote ou do sumo sacerdote, né, quando eles entravam dentro do santuário lá, terrestre, lá no deserto, o que o sacerdote fazia e o sumo sacerdote? Eles se purificavam, né? Ou seja, porque ele ia entrar naquele lugar santo, porque ele iria estar na presença de Deus, na presença do soberano do universo, né? E a gente tem que ter, além disso, dessa percepção, humildade, porque eu me lembrei agora quando Deus apareceu para Moisés lá na sarça ardente, né, que Deus disse para Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aquele lugar não tinha nada de santo, era um monte, como qualquer um outro. Por que aquele lugar se tornou santo? Por causa da presença de Deus. Né? Não era o nosso amiguinho, do nosso vizinho que estava ali, era o soberano do universo. Então, muitas das vezes, Luciano, o que acontece é que a gente quer ir na presença de Deus de qualquer jeito, e não é assim. Não é assim. A gente precisa ter humildade, nos purificar, fazer uma consagração, como Moisés chamava o povo para fazer quando eles iam à presença de Deus. Então, é exatamente nesse ponto que a gente precisa estar atento, porque a gente precisa se humilhar, eu preciso humilhar o coração a Deus, porque a gente não pode ir na presença de Deus de qualquer jeito. Exato, exato. Mas assim, e não é de qualquer jeito mesmo. Às vezes a gente lê a Bíblia de qualquer jeito. A gente acha que live, agora a gente pode falar isso, né? Muitos acham que assistir vídeos vai fazer com que eu esteja cumprindo, digamos assim, a minha parte com Deus. E aí, com isso, eu vou estar me preparando para o céu. Não estou desmerecendo as lives. Existem lives muito boas, né? Tem uma agora, que está acontecendo agora que eu recomendo vocês verem depois, que é a do pastor Michelson Borges. Ele está tratando das 7 trombetas e das 7 pragas. Né? Você pega aí que vai estar gravado no YouTube e a gente vê depois. Mas, assim, só isso não é a resposta. Né? A gente precisa ter tempo a sós com Deus. Se eu não me aprofundar na minha comunhão com Deus, cara, eu não vou chegar no céu. É simples assim. É simples assim. Né? Eu tenho que dedicar tempo para Deus, porque assim, se eu não dedico tempo para conhecer a minha esposa, né?
ou melhor, se eu não tivesse dedicado tempo para conhecer a minha esposa, eu nunca teria casado com ela. Né? Então, assim, eu só me apaixonei por ela e aprendi a amá-la porque eu conheço ela e aprendo dela todo dia. E não só aprendo dela, como aprendo com ela. Né? Então, com Deus não é diferente. Você só pode amar quem você conhece. Deus fala isso. Como você pode amar a mim que você não vê, se você odeia a seu irmão que você vê? Né? Ninguém pode amar a Deus se não amar o seu irmão. Se você não ama quem você está vendo, como é que você vai amar quem você não está vendo? Né? Em outras palavras, você precisa conhecer Deus sim, amar a Deus sim, mas isso precisa se refletir no seu amor com o seu irmão que está do seu lado. Né? Sérgio, você tá falando? Quer falar alguma coisa? Que está no mudo, acho que você fala. Ah, tá bom. Beleza. Então, assim, só que para a gente amar a Deus, a gente precisa conhecê-lo. E não é conhecê-lo assim, fala porteiro, tudo bem? Né? Que você passa, fala com o porteiro, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aquela zona, aquela conversa zoneada, né? Ou fala com o padeiro, ou com o cara que está na rua. Não é assim. É você ter um conhecimento diário, é você conversar o tempo todo, é você ter horas de conversa com Deus. Né? Só assim você vai conhecê-lo e permitir que ele fale com você. Ou seja, as horas com a palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus, precisam ser horas tranquilas. Precisam ser momentos calmos, silenciosos. Por isso, Deus, né? Por isso a igreja fala tanto, e a Bíblia também endossa isso, para que a gente busque a Deus nas primeiras horas do dia. Quando o seu cérebro está descansado, quando você não está com a mente atordoada por causa do seu trabalho, por causa das suas atividades, mas você acorda, né, e de preferência cedo, né, quando não tem barulho, e ali você medita com Deus. Por que você acha que Jesus orava nas madrugadas? Porque ele era sonâmbulo? Né? Né? Ou não tinha insônia? Não. É porque a madrugada é horário de silêncio. Ninguém estava ali para perturbar ele, ninguém interrompia ele. Né? Ninguém interrompia ele. Então ele dedicava tempo com Deus. E isso é importante para que a gente não caia no problema da descontextualização. Né? Muitos hoje dizem que Jesus ele é a grande autoridade e aí ele anulou coisas da Bíblia. Né? A gente usa o exemplo do sábado, por exemplo, né? É um dos exemplos, mas poderíamos citar outro, como por exemplo, a alimentação, o tipo de alimentação. Né? Mas a gente só cai nessa ilusão porque a gente não se familiariza com o contexto bíblico. A partir do momento em que eu dedico tempo para estudar a Bíblia, me aprofundar, a gente vai ver que Jesus não contradiz as Escrituras. Muito pelo contrário, o que ele diz lá? Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. A palavra de Deus era regra de fé, era norma para Cristo. Ele vivia segundo a palavra. Ele é a palavra. Né? Ele é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra de Deus em forma de homem, mas ele também não iria contradizer a pessoa do Espírito Santo. Né? Então, assim, Deus ele não anula a palavra, ao contrário, ele endossa. Jesus Cristo ele endossa as escrituras da Bíblia hebraica e ele endossa todo o conteúdo da Bíblia, da palavra de Deus. Da Bíblia hebraica, que eu digo o Antigo Testamento,
e também no Novo Testamento, né? Então, só que para a gente entender esse tipo de coisa, para a gente entender os textos que ele cita, né, no Sermão da Montanha, ou os ensinamentos que ele coloca ali nos evangelhos, nós precisamos ter momentos a sós e tranquilos ao lado de Deus, né? Celinho, tá muito quietinho aí, Celinho. Quer comentar alguma coisa? Fala, tio Célio. Eu estou só ouvindo, estou só bebendo, estou só. Eu estou me alimentando. Estou só me alimentando. Tá bom. Fala, Cristiano. Luciano, é interessante, dentro de tudo isso aí que você falou, eu já vi, né, pessoas, né, cristãos falando, né, que eu não, eu não preciso ficar estudando tanto a Bíblia assim, porque quando eu precisar, o Espírito Santo vai, vai me dizer o que falar. E aí eu vou me lembrar é, de citar parte da Escritura, mas o Espírito Santo vai lembrar aquilo que está gravado na sua mente. Se Sim. você não estuda a palavra de Deus, se você não tem familiaridade com a Bíblia, com a Escritura, com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te lembrar do que, ô cara pálida? Exato. É a mesma coisa que você vai fazer uma prova, né, numa faculdade, numa escola. Não vou estudar não, porque na hora Deus vai, aí faz a oração, ainda tem a cara de pau de fazer uma oração a Deus, Senhor, me ajuda a lembrar daquilo que eu estudei. O que você estudou? Você tem a cara de pau de pedir a Deus para Deus te ajudar na hora da prova. É a mesma coisa, é a palavra de Deus. Se você não estuda, se você não tem familiaridade com a palavra de Deus, na hora o Espírito Santo vai te lembrar do quê? Você não vai lembrar de nada. Você não estudou nada. Verdade. Então a gente tem que ter contato com a palavra de Deus. Jesus é o nosso grande exemplo, né? Como a gente já falou aí, né? Aprendendo com Jesus. Então a gente precisa. Como você, rapidinho, tio Sérgio, só para eu finalizar aqui meu raciocínio. Como o Luciano falou, a gente precisa tirar um tempo de qualidade com a palavra de Deus, porque aí sim, a hora que a gente precisar, aí o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que a gente estudou. Fala, Celinho. Vai lá, Celinho. Por exemplo, eu vejo aqui, eu já vi pessoas, inclusive dentro da própria família mesmo, em dizer o seguinte: eu, para estar com Deus, eu não preciso ir à igreja. Preciso ir à igreja, congregar, eu faço minha obra de caridade, eu compro aqui uns colchões, umas mantas, e vou lá e dou. Isso aí é o suficiente, já é compreensível. Eu estou sentindo uma falta, embora com toda a cautela, com toda a preocupação, mas eu estou sentindo uma falta muito grande dos cultos da igreja. Porque Paulo diz que bom é congregar. Isso é a palavra de Paulo. Bom é congregar. E não como aqueles que não congregam. Eu estou sentindo uma falta muito grande. É claro que você fica preocupado em participar da igreja, num clima que nós estamos vivendo, das contaminações, mas há um anseio grande. Eu acredito que uma coisa vocês também não sentem vontade de estar na igreja? A igreja, o convívio com os irmãos, não é a igreja de quatro paredes, estou falando do convívio com os irmãos, participar da adoração presencial, louvar a Deus, isso é coisa gostosa demais. Nós estamos aqui 3 meses só através de live, né? Zoom e tal. Isso é bom. Você fica em casa, você assiste, você tem a mensagem, mas não é a mesma coisa que você estar no calor da igreja com os irmãos, adorando e servindo a Deus. Isso é coisa muito bom. Eu estou com saudade. Eu quero ir amanhã. Confesso a vocês que fico um pouco preocupado.
Eu fico preocupado. Mas eu quero estar, para poder chegar lá, dobrar meu joelho, conversar com Deus, pedir as bênçãos dele. Estou orando para Deus. Eu estou orando porque amanhã eu quero ir lá. Preciso ir lá. Eu quero ter esse momento com Deus lá. Mas lá no templo, o que Davi dizia? Que ele sentia saudade dos atos da casa de Deus. Quando ele estava fugindo dos perseguidores, Saul e outro filho dele, ele dizia assim: sinto saudade que dos atos da casa de Deus, né? E até sinto que os passarinhos têm um privilégio muito grande, né? Faz seu ninho nos atos da casa de Deus. E ele estava lá perambulando, correndo de um lado para o outro, com escada e perdeu o pescoço dele. Verdade. Mas até que chegou um momento em que ele pôde estar lá. E amanhã, eu acredito que nós estaremos lá, tá? Com a graça de Deus. Os velhinhos não podem não, Celinho. Os velhinhos não podem não, Celinho. Pois é, o velhinho aqui tá doido pra ir, cara. Pois é, o velhinho aqui tá doido pra ir. De máscara, álcool gel, pacoco na cabeça, nos pés, nos braços. Luvinha. Mas eu quero estar lá. Mas olha, pela orientação do filho, não devo ir. Agora ele falou comigo: pai, melhor só ficar em casa, esperar. Aí eu brinquei com ele assim: rapaz, a gente não sabe quando vai acabar esse negócio. Esse ano todo não acaba. Mais 6 meses dentro de casa, só dentro de tela de TV, ou então vendo pela TV no YouTube, não é a mesma coisa. Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que orar a Deus, dizer para Deus o que vai no seu coração, o desejo que você tem de estar lá no templo, e a proteção dele. Sim. Conta, eu não estou indo lá meramente por uma coisa que não tem sentido. Tem sentido, eu quero estar na presença de Deus, e eu sei que Deus vai estar lá amanhã. Então, eu tenho que crer de que Deus vai abençoar os irmãos que vão ali amanhã com saúde. Com saúde. Claro, para obedecer às leis governamentais, você tem que estar com máscara, com álcool, essa coisa, porque você não só está obedecendo a eles, mas como você está se protegendo a você mesmo. Ou seja, você está fazendo sua parte. A outra parte de proteção é com Deus. E eu creio que Ele vai dar essa proteção para a gente. O que vocês acham? Com certeza. Não, acho isso mesmo. E, assim, voltando aqui ao tema da lição, até para a gente caminhar já para o final, Pastor Flávio falou sobre isso na quinta-feira, na nossa lição da Escola Sabatina. Celinho deve ter visto, com certeza, né, Celinho? Quinta-feira agora? Vem cá, Luciano. Ver aonde que não está mais negócio, não está vindo nos programas do Zap. Eu não tenho posto. Não tenho posto no Zap, mas está lá no YouTube. YouTube, Celinho. No YouTube tá lá, todo dia. Vou saber. Só se inscrever no canal e ativar o sino lá da notificação, vai receber sempre. É que você mandava no Zap. Aí eu deixei o pessoal preguiçoso. Esqueci até de falar com aquele ali, rapaz, eu tô estranho, não tô notando. Acho que o Luciano não tá fazendo mais não, ainda falei até com ela, com o Creli. Ela ia falar com o Creli. Ok. Tá no YouTube agora. Perdeu o filhão perdeu de ouvir o filhão falar. Melhor ainda, porque pelo YouTube eu jogo na TV. É isso aí. Vai lá ver de quinta-feira do filhão lá. Já é a terceira que ele participa. É verdade. Duas eu já peguei, né? Não sei, só que tem que saber. Mas enfim. Duas. Mas enfim. Uma coisa que ele falou, e é verdade, assim, é o que trata a lição de quinta, né? A gente deve memorizar as escrituras de uma forma que ajuda a gente a memorizar cantando, né? Quem não conhece a música da Aline Barros, né? Sonda-me, Senhor, e me conheces, né? Salmo 139, né? Ou do Daniel Lidick, né? Do Salmo 23,
e outros salmos que ele canta. Então, assim, isso ajuda a gente, né? Isso ajuda a gente a memorizar a palavra de Deus. E, irmãos, pessoal, a gente tem que saber o seguinte, vai chegar um momento que a gente não vai ter Bíblia na mão. Vai chegar um momento, e está próximo isso, que a gente não vai ter Bíblia na mão. E não é porque vai ser proibida a Bíblia, muito pelo contrário, a Bíblia vai estar sendo aí divulgada à torta e à direita. Mas nós é que não vamos poder estar aqui, nas nossas casas, né, nas nossas igrejas, a gente vai estar voando, né? Mas a gente, olha, as promessas de Deus, elas têm que estar aqui. As promessas de Deus, elas têm que estar aqui. Uma maneira de memorizar é através da música. Outra maneira de memorizar é através de decorar os versos da Bíblia, sim, né? Tentar decorar versos da Bíblia todo dia. Pega um verso, medita nele ao longo daquele dia e decore-o, né? Repita para os seus filhos, né? Repita para você mesmo aquela promessa ao longo do dia e decore essa promessa, porque um dia você vai precisar dela. E você não vai ter uma Bíblia na mão para procurá-la, né? E aí entra o cristiano. Fala, Selim. Jesus disse que não chegar nos últimos dias em que os filhos dele forem levados aos tribunais, não se preocupe porque o Espírito Santo vai falar para você. Mas para que o Espírito Santo fale para você, você precisa se preparar agora. Exato. Porque Jesus citou muito a Bíblia. Jesus conseguiu. Aliás, é admirável demais. Mas mesmo assim, ele sendo Deus, não na prerrogativa de Deus, porque ele estava com um ser humano, ele fazia uso da Escritura. Exato. Para poder vencer as tentativas do inimigo. O inimigo vinha e ele dizia, está escrito, né? Nesse tal de povo, assim por diante. Jesus foi citando a Bíblia. Chegou um ponto que no final diz assim, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, Satanás estava tentando ele. Ele deixou claríssimo ali, ó, eu vejo isso assim. Ele disse, claro, você está me tentando, eu sou o teu Criador, eu te criei, rapaz. Eu sou o Senhor Deus dos céus. E você está me tentando, então não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, ó, zarpou. Exato. Não tinha mais nada para fazer ali. Então, o cristão, eu até digo, eu tenho uma passagem bíblica que eu digo o seguinte, o adventista jamais poderá ser pego pelas tentações do inimigo nos finais das perseguições, a coisa toda, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o diabo vai se personificar em Cristo, vai estar fazendo obras aqui na terra, curando e fazendo essas coisas, e você vai ser... Ali tem um texto muito grande. E subiremos todos ao Senhor nos ares. Então Jesus não vai pisar aqui. É preciso que eu sempre digo para irmãos adventistas, irmão, grave essas passagens. Porque quando isso acontecer, você vai dizer assim, não, esse que está aqui não é o Cristo. Porque Jesus vai estar ali, ó, ali em cima. Jesus não vai pisar mais agora, aqui. Você então, imagina, temos que gravar. Você imagina, né? Você imagina, o próprio Jesus vai estar na terra, o próprio, né, entre aspas, né? O próprio Jesus vai estar na terra, curando, fazendo milagres, falando, pregando, anunciando o evangelho, né, ajudando pessoas, e vai falar coisas, e aí você vai virar e falar, não, esse não é Jesus. Porque o que ele está falando está contra o que está escrito aqui na palavra. Ele está dizendo para a gente adorar a Deus num dia, mas na palavra está outro dia. Cara, assim, o engano vai ser tão forte, tão forte, que assim vai levar muita gente que em tese deveria conhecer a verdade, mas vai porque não nos aprofundamos na verdade. Até mesmo os escolhidos. Por quê? Todos que amamos a Deus, estamos escolhidos. Agora, você precisa estar em comunicação, em comunhão com Deus, aprendendo da palavra dele para poder discernir quem é o Deus que você está servindo. Exato. Isso aí é fundamental. Exato. Vai lá, fala, Cristiano, a gente precisa terminar. Luciano,
Falando de um texto bíblico que fala exatamente de tudo isso que a gente está estudando aqui e comentando, o livro do profeta Amós diz que vai chegar um tempo em que os seres humanos sentirão fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque tiveram tempo o suficiente para estudar a palavra de Deus, para estar em comunhão com Deus, mas ignoraram e perderam o tempo. E aí, quando quiser ouvir a palavra de Deus, procurar a palavra de Deus, não acharão. A Bíblia fala isso, e procurarão a palavra de Deus e não acharão. E aí vai ser tarde. Vai ser tarde, porque perdeu tempo com outras coisas e não perdeu tempo entre aspas, né, que com a palavra de Deus, que estar em comunhão com a palavra de Deus, estar em comunhão com Deus, não é perder tempo, mas ganhar tempo. E aí, Cristiano, vai chegar o momento que vai se cumprir essa profecia de Amós. Exato. Fala, Selim. Pelo motivo qualquer, Cristiano, que às vezes eu tenho que sair rapidinho, vamos dizer assim, muito cedo de casa, e que não dá tempo nem de eu pegar a Bíblia, nesse dia eu sinto um vazio tão grande, rapaz. Eu sinto a falta daquele alimento, de todo dia estar com a palavra de Deus de manhã, nas mãos, estudando, fazendo ano bíblico, ensinando a escola sabatina. Durante esse dia, eu sinto um vazio, eu sinto que alguma coisa está me faltando, rapaz. Sim. Porque esse hábito com a palavra de Deus, chega um momento, como você disse, é a fome de querer comer aquelas palavras aí, receber aquilo ali. Então, quando você não faz isso, o dia parece que não vai... O dia não parece, não. O dia não vai bem, cara. Não vai bem. E para a gente encerrar, vou pegar o gancho no que o Cristiano falou, a gente aproveitar o tempo que Deus nos dá. O Sr. White diz que os últimos acontecimentos serão rápidos, né? Quem sabe? Quem que sabe se o último tempo para a gente se preparar não está sendo agora, nessa pandemia? Será que a gente vai ter um tempo como a gente tem tido agora? Né? Será que a gente vai ter um tempo igual a esse, em que eu posso parar? Né? Eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando ainda, mas eu estou trabalhando de casa. Então eu posso acordar cedo. Então eu posso acordar cedo e tá ali com Deus, né? E tá ali mais tempo com Deus, lendo a palavra de Deus. A gente aproveitar que não está tendo programação na igreja, que não está tendo reunião sábado atrás de sábado, que não está tendo isso, e a gente pode, ao invés de estar fazendo coisas na igreja, a gente pode estar tendo mais tempo com Deus, fazendo lives, reuniões online, para a gente estudar juntos a Bíblia. Quem sabe é o último tempo que Deus está nos dando. A gente não sabe o que vai acontecer a partir de amanhã. A gente não sabe, né? E aí, eu quero terminar lendo 2 textozinhos aqui da Sr. White que está na lição. Um está na quinta-feira, que diz assim: a música faz parte da adoração a Deus nas cortes do céu. E em nossos cânticos de louvor, devemos tentar nos aproximar o máximo possível da harmonia do coro celestial. Patriarcas e Profetas, página 594. E na sexta-feira está assim, ó. Partes das Escrituras, até mesmo capítulos inteiros, podem ser memorizadas, a fim de ser repetidas quando Satanás vier com suas tentações. Ao levar a mente a demorar-se em coisas terrestres e sensuais, Satanás é mais eficazmente resistido com um está escrito. Então, que a gente possa ter sempre um está escrito na nossa mente, para que a gente possa estar pronto para resistir às tentações e estar pronto para quando o Senhor voltar. Que Deus nos abençoe. Amém. Celinho, pode Amém. orar para a gente terminar? Nosso querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, a hora do sábado, e por termos a oportunidade de estar recordando o que nós estudamos durante a semana, na lição da Escola Sabatina. Aprendendo com Jesus, Senhor, coisas maravilhosas que serão
positivas nos momentos em que teremos que enfrentar nessa vida. Que o Senhor nos abençoe como teus filhos, concedendo a todos nós um sábado realmente extraordinário, maravilhoso, uma noite tranquila, gostosa. E amanhã, aqueles que puderem ir à igreja lá, que tenham a tua companhia, a tua bênção, a tua proteção, o teu carinho, o teu grande amor. É o que nós pedimos a ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.